E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou nesse link. Já quero convidar, se você não é inscrito no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir, compartilhar, comentar. E se você puder, espalhar esse link para o máximo de pessoas, pois assim você vai ajudar muito o nosso trabalho. Obrigado. Gente, como vocês viram aí, o tema do vídeo de hoje é o juízo do trono branco. Você já ouviu falar nisso, no juízo do trono branco? Ou no juízo final? Já ouviu falar no juízo de Deus? Pessoas falam sobre esse momento. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Agora, Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 15, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Gente, como nós lemos aqui nesse texto, nesses dias, todos estarão diante do Senhor. No Salmo número 50, versículo 6, diz assim: E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Tem muita gente que fala, mas Deus... Tem gente que blasfema, tem gente que fala bobagem com relação a Deus, tem gente que, sabe, fala sobre a justiça de Deus, que não é justo, onde se viu isso, passar a eternidade. Minha primeira pergunta é, o que é justiça para você? Qual é o teu padrão de justiça? Se nós, sendo tão falhos, temos um padrão diferente de justiça um do outro, você imagina Deus que é perfeito, que é santo, que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória do Senhor. Ele é o único santo e justo. Ele é o único santo e poderoso que pode olhar para nós, sendo tão falhos, e nos perdoar, como o Senhor Jesus nos ensina. Quando nós vamos ao Senhor, deixamos o pecado e clamamos a Deus e pedimos perdão, Ele nos perdoa. Ele esquece, Ele apaga as nossas transgressões, porque Jesus morreu por nós. A gente acha que nós achamos que nós somos tão justos, né? Mas Jesus, sendo perfeito e justo, mataram Ele. Mataram, entregaram. Preferiram Jesus morto e Barrabás vivo. Barrabás que era um criminoso, Barrabás que era como se fosse hoje aquele cara que você tem mais... Um terrorista, vamos pensar assim. Um cara terrível. Preferindo que ele ficasse vivo e Jesus morto. Então, o que é justiça? Ai, vamos lá, Mateus capítulo 7. Mateus 7. Versículo 22 diz assim: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, duro, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Aqui Jesus está falando para quem? Para obreiros. Só que não obreiros fiéis, mas sim para falsos obreiros. Pessoas que se dizem de Deus,
se dizem santos e pessoas dedicadas ao Senhor, mas pessoas que são falsas de acordo com os parâmetros do Senhor. Falsos obreiros. Pessoas que manipulam a palavra, pessoas que exploram a igreja, que maltratam a igreja, que afrontam o Senhor. Deus, Ele vai julgar todos nós. Não existe um que não estará diante dele. Todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler alguns textos, gente. A nossa regra de fé e prática é a palavra. Então temos que ler a palavra. Nada fora a Bíblia. Nada de achismo aqui. Atos 17. Atos 17, 31 diz assim: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus vai nos julgar um dia. O Senhor Deus irá nos julgar. Um dia todos prestarão contas ao Senhor. Todos prestarão contas. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós, o dia da prestação de contas. Vamos prestar contas. Todos nós. E aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida não herdará a vida eterna. Não herdará a vida eterna. Nós precisamos, irmãos, fazer uma análise da nossa vida, do nosso coração, do que nós estamos pensando, do que nós estamos praticando, como nós estamos diante de Deus, porque no dia do encontro com o Senhor nós prestaremos conta, precisamos estar diante do Senhor e o nosso nome precisa estar naquele livro, no livro da vida, para que então nós possamos vivenciar o que o Senhor tem para nós. Nós lemos aqui no início que Satanás, que o inferno dará aos seus mortos. E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é chamado de segunda morte. E o próprio Satanás, o próprio inferno, a morte e o inferno serão lançados também. Então é o dia do juízo em que todos estarão diante do Senhor e terão que ser julgados por tudo o que fizeram neste mundo. Ainda dá tempo, você está vivo aí, eu estou vivo aqui, dá tempo de nós nos aproximarmos do Senhor, pedir perdão para Ele, nos religarmos a Ele se você está distante dEle. Você pode, através de Cristo, sim, se separar das coisas deste mundo. Pedir perdão, clamar ao Senhor, pedir para que o Senhor te perdoe, viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os ensinamentos de Cristo, para que então possamos viver aquilo que o Senhor tem, para que o nosso nome esteja no livro da vida, para que você e eu possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Cristo, Ele é o nosso advogado diante do Pai. É Ele que defende as nossas causas, Ele é o nosso intercessor. Então, enquanto tiver vida nesta terra, dá tempo de você mudar. Dá tempo de você se converter, se entregar a Ele, pedir perdão pelos seus erros. Como um dia eu fiz isso. Estive distante do Senhor por muito tempo da minha vida, mas voltei, me entreguei e o Senhor mudou a minha história. E eu luto todos os dias com aquilo que no passado me aprisionava. Não quero mais viver as coisas que este mundo tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem. Obrigado por você que ficou até aqui nesse vídeo no final. Se você puder, comenta aqui. Se faz sentido para você, comenta aqui. Se você não está de acordo comigo, não tem problema nenhum. Comenta aqui também. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Se puder, espalhe para o máximo de pessoas. Até o próximo vídeo.